Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na estreia de Toy Story 5. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Eu fiquei sumido aí por alguns dias porque eu tava dando uma remanejada no meu estúdio. Ele ainda não tá pronto, mas eu consegui, né, fazer um estúdio do jeito que eu sempre quis, com alguns ambientes diferentes. Nenhum deles está finalizado, eu só coloquei aqueles quadros que eu já tinha, eles estão no chão por enquanto. Eu vou colocar eles na parede, eu tô recebendo algumas sugestões dos membros e eu vou fazer um vídeo específico lá para o clube de membros. Então, se vocês tiverem interesse, participem lá, eu vou mostrar em mais detalhes quais mudanças eu fiz aqui e o que eu pretendo fazer a partir de agora, né? Mas pelo menos criar um ambiente diferente aí para cada canal. Então, vamos falar a respeito da estreia bombástica de Toy Story 5, que é o quinto filme, obviamente. O primeiro filme é lá de 1995, o segundo de 1999, depois o terceiro filme é de 2010, depois de 2019 e agora de 2026. Então é um salto relativamente pequeno entre o quarto e o quinto filme, né, um salto aí de 7 anos, porque o salto anterior tinha sido, se não me engano, de 9 anos, de 2010 para 2019, e o outro salto tinha sido de 11 anos. Então foi um tempo relativamente curto entre o quarto e o quinto filme, mas pelo que está todo mundo falando, o filme está sendo largamente aceito. Eu queria ir assistir, mas eu estou muito ocupado aqui com as coisas do bebê e etc. Esse final de semana a gente fez muita coisa aqui em casa, então não tive tempo de assistir ainda e as salas estão lotadas. As pessoas que eu conheço que foram assistir não conseguiram também, então eu deixei para assistir um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer forma, é uma franquia que eu gosto muito. Eu gosto bastante dos 4 filmes anteriores. O quarto, obviamente, é o mais fraco. O segundo, eu diria que também não é tão forte quanto o primeiro e o terceiro. Mas, de qualquer forma, o filme abriu com 160 milhões de dólares. Uma abertura sensacional, a melhor abertura da franquia até o momento e a melhor abertura também do ano de 2026. 160 milhões e 312 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, que curiosamente colocam não na primeira posição das maiores aberturas de 2026, porque a maior abertura até o momento no ano foi do filme do Super Mario Galaxy. Isso, obviamente, eu estou falando em termos internacionais, porque no mercado norte-americano ficou sim na primeira posição. Então o filme, como eu disse, abriu com 160, fez 312, mas o orçamento do filme foi um orçamento bastante acentuado. O orçamento do filme foi de 250 milhões de dólares, que é um orçamento bastante salgado, né, para um filme animado, considerando que a Pixar mesmo conseguiu dar uma reduzida nos seus orçamentos. Muitos filmes da Pixar estão custando 150 milhões de dólares agora, sendo que o filme custou 100 milhões de dólares a mais do que isso. Lembrando que o filme do Super Mario Galaxy custou 100 milhões de dólares, né? Então, um orçamento relativamente enxuto para um filme animado, para um filme que trouxe também muito dinheiro. E aqui são as 7 maiores aberturas de 2026 até o momento, né? A gente tem Toy Story 5, Super Mario Galaxy, o filme do Michael, né? Obviamente o filme do Michael Jackson, The Backrooms, Mandaloriano e Grogu, com certeza a ovelha negra, né, desse grupo, porque é um filme de Star Wars que não tá nem no top 3 das maiores aberturas e a gente acabou de chegar no meio do ano, então provavelmente até o final do ano não vai estar nem no top 10. Depois, Devoradores de Estrelas com 80 milhões e Diabo Veste Prada 2 com 77 milhões. Então, de todos esses, o único que dá pra gente dizer que foi um fracasso foi justamente o filme Mandaloriano e Grogu. Normalmente, quando um filme está entre as maiores aberturas do ano, isso é um bom sinal, a menos que você seja um filme do Star Wars que está fora, né, praticamente fora do top 5 a essa altura do campeonato. E aqui a abertura de todos os filmes da Pixar, isso mesmo, o filme está na segunda posição dentre todos os filmes da Pixar lançados até hoje, perdendo somente para Os Incríveis 2. Os Incríveis 2 teve uma abertura surreal, porque era um filme extremamente aguardado por todo mundo, era um filme que todo mundo pedia. Pô, a Pixar não para de fazer sequência de carros, de Monstros S.A. e etc. Por que eles não fazem uma sequência
de Os Incríveis, né? E, obviamente, o resultado veio. O filme fez 182 milhões de dólares já na sua abertura, mas não teve pernas tão longas assim, até teve um resultado bom, né? Excelente, na verdade, no final da sua corrida, mas considerando a abertura sensacional, o filme teve quedas surpreendentes, né? Até certo ponto. E em termos de aceitação, o filme está tendo uma aceitação muito positiva. Eu diria que Toy Story é possivelmente a franquia de 4 filmes ou mais com a melhor aceitação. Todos os filmes têm mais de 90% de aceitação. Óbvio que não é uma métrica muito válida, né? Digamos assim, mas é algo interessante da gente citar, que uma franquia já com 5 filmes não teve nenhum ponto negativo. Até o momento, eu acho que na cabeça de muita gente seria o 4º filme, mas a crítica gostou também. Eu diria que eu não achei um filme ruim, então se eu fosse dar uma nota, seria uma nota positiva para o 4º filme, mas é óbvio que uma nota menos positiva do que para o 3º, que é um filme praticamente perfeito, e também para o 1º, que eu diria que é uma das melhores animações de todos os tempos. Óbvio que se a gente assistir hoje, a animação, a qualidade já é um pouco datada, porque foi um dos primeiros longa-metragens, né, feito com essa tecnologia de animação em 3D, mas de qualquer forma, né, o 1º filme continua sendo genial até hoje. E aqui eu coloquei as maiores aberturas de animação. A gente já viu as maiores aberturas de 2026. Vamos dar uma olhadinha agora, expandir um pouco mais para as maiores aberturas de filmes animados, começando, como eu falei, por Os Incríveis 2, 182 milhões, depois Toy Story 5, 160 milhões, um pouco à frente de Divertidamente 2, com 155 milhões, depois Super Mario com 146, Procurando Dory com 135, Frozen 2 com 130 e Super Mario 2 também com 130. Todos esses filmes bateram facilmente a marca de 1 bilhão, com exceção de Procurando Dory, que bateu, mas ficou ali um pouquinho na casca, né, digamos assim. E o próprio filme do Super Mario Galaxy, que aconteceu a mesma coisa. Ele está hoje com 1 bilhão e 5, né, então ultrapassou, mas por bem pouco, a marca do bilhão. E aqui só para mostrar para vocês o acompanhamento que eu vou fazer semanalmente, como eu fiz, né, com o filme da Moana, como eu fiz com Super Mario Galaxy e assim por diante. Então eu vou fazer o acompanhamento porque isso que é importante para a gente ver a longevidade de um filme. Óbvio que a abertura foi muito boa, mas vamos ver como vai ser daqui para frente, quanto esse filme vai cair semana após semana. E eu não podia deixar de fazer um quadro, né, com o apanhado geral da franquia Toy Story, né, abordando todos os filmes desde o princípio. A gente tem que o primeiro filme, lá de 1995, abriu com 29 milhões de dólares. O filme acabou fazendo 401 milhões, só que com alguns relançamentos, porque a bilheteria total original foi de 370, mais ou menos. E o filme teve um orçamento de 30 milhões de dólares. Então ele conseguiu fazer praticamente 10 vezes o seu orçamento, mais de 10 vezes até, né, do que o seu orçamento. Então, um resultado fenomenal para a época. O filme foi um fenômeno absoluto que mudou com certeza o rumo das animações. Óbvio que se Toy Story não tivesse sido lançado, outro filme teria vindo depois, porque a tecnologia já estava sendo desenvolvida, então não dá pra gente dizer que ele criou esse gênero de animação, mas com certeza foi um dos primeiros. Aí na segunda posição, né, Toy Story 2, ele abriu com 80 milhões, eu coloquei 80 com um asterisco do lado, porque teoricamente ele teve uma abertura de 300 mil dólares no final de semana anterior, porque teve aquelas aberturas pequenas e etc, mas eu acho que é interessante para a medida de comparação. O primeiro grande fim de semana que o filme teve, 80 milhões de dólares, e ele acabou chegando a praticamente 500 milhões, que foi um salto muito bom, né, do primeiro para o segundo, só que o orçamento saltou muito também. Provavelmente quando eles fizeram o primeiro, ainda foi naquele esquema braçal, digamos assim, ainda foi numa indústria que estava surgindo, mais ou menos como aconteceu entre O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né? Eles estavam desenvolvendo aquela indústria, digamos assim, depois que já estava tudo desenvolvido, aí as pessoas começaram a ganhar de acordo. Então 90 milhões é um orçamento muito mais adequado, digamos assim, pelo volume de trabalho que um filme desse exige. Então o filme fez 497, aí o terceiro filme que veio anos e anos depois, né, 11 anos depois, a gente viu uma abertura de 110 milhões de dólares e uma bilheteria de 1 bilhão. O filme Toy Story 3, inclusive, concorreu ao Oscar de melhor filme, né? Então é um filme que foi, para mim, uma das melhores animações de todos os tempos. O filme custou 200 milhões, que novamente
Foi um orçamento de acordo ali com grandes animações da época, hoje que os estúdios estão tentando dar uma reduzida por causa da realidade em Hollywood. Aí o quarto filme abriu com um pouquinho a mais e fez um pouquinho a mais também com um orçamento igual. Então o filme abriu com 120, fez 1 bilhão e 73. Então empatou, digamos assim, com o terceiro filme. E esse novo filme agora abriu com 160 milhões e fez 312. Eu acredito que esse filme tem potencial para bater os seus anteriores e deveria bater porque ele teve um orçamento ainda mais alto. Só que eu devo dizer que eu discordo um pouquinho dessa narrativa que o filme... Óbvio que todos os filmes de grandes estúdios são feitos para ganhar dinheiro, mas eu acho que esse filme em específico, considerando essa briga, brinquedo versus tecnologia, né, o tablet ali ser o vilão do filme, eu acho que é um filme que tem mais razão para existir do que o quarto filme. Eu, particularmente, até gostei do filme, mas eu nem me lembro muito do que se trata, né? Eu sei que tem uma loja de penhores ali, mas eu acho que tem menos motivo para existir. O primeiro, o segundo e o terceiro são uma trilogia perfeita. O quarto que eu acho que está sobrando ali dentro do filme, porque o quinto eu acho que tem toda essa dinâmica, né, que eu falei para vocês. Eu acho que faz mais sentido o quinto filme existir do que o quarto filme. E aqui, olhando mais de longe ainda, as maiores aberturas internacionais para filmes animados. Então, se a gente pegar o mundo inteiro no final de semana de abertura, obviamente, os maiores destaques são filmes que tiveram aberturas grandes no território chinês. Então, a gente tem Zootopia 2 com 560 milhões de dólares, Nitsa 2 ou Nedia 2 com 431 milhões, depois Moana 2 com 389, Super Mario com 375, Super Mario Galaxy 372, Frozen 2 com 358 e, finalmente, Toy Story 5 com 312 milhões. Então aqui a gente vê, né, que mesmo que os filmes da Pixar dominem em termos de aceitação, a Disney ainda tem propriedades mais fortes, inclusive. A gente vê aqui Moana na frente, Frozen na frente e Zootopia na frente. São 3 filmes da Disney Animations e não da Pixar. Então esse filme teve a maior abertura de qualquer filme da Pixar, mas se a gente pegar o mundo Disney como um todo, ficaria na 4ª posição. Então vamos acompanhar como vai ser a queda do primeiro para o segundo final de semana, que normalmente é um dos dados mais importantes para a gente ter uma ideia de quanto um filme vai fazer até o final da sua corrida. Então vamos dar uma olhadinha agora no segundo colocado, que ficou o Dia D, ou Disclosure Day, lá nos Estados Unidos, que é o novo filme do Steven Spielberg, que teve uma queda bem acentuada de 62%. Então o fato de ser um filme do Steven Spielberg não ajudou muito em termos de boca a boca, né? O filme teve uma queda, eu diria que acima do esperado, bem acima do esperado, e o filme fez somente 17 milhões de dólares. O filme que custou 115 milhões chegou a 160 milhões, então ele bateu o seu orçamento, mas o filme teria que fazer bem mais do que isso. Eu não acho que esse filme vá vir a se tornar lucrativo para Paramount, para Universal, quer dizer. Eu acho que esse filme vai acabar perdendo dinheiro, porque dificilmente ele vai chegar ali na casa dos 300 milhões, que seria ali, né, digamos assim, o mínimo do mínimo que ele precisaria fazer com um orçamento desses. E aqui mantendo atualizado, né, aquele comparativo dos filmes do Steven Spielberg envolvendo alienígenas, a gente tem desde lá de trás o filme Close Encounters, né, ou Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O filme fez 306 milhões de dólares, um resultado fenomenal na época, né, pagou quase 20 vezes o seu orçamento. Depois, em 1982, o filme E.T., que até o seu lançamento tinha sido o maior filme de todos os tempos, com 797 milhões. Depois o filme Guerra dos Mundos, que fez 603 milhões de dólares. Indiana Jones fez 786. Muitas pessoas falam do Indiana Jones 4 como se fosse um fracasso absoluto, mas o filme foi muito bem sucedido na época, fez quase 800 milhões de dólares, com um orçamento de um filme de super-herói, né, digamos assim, 185 milhões. Então o filme foi um sucesso muito grande, mas já foi lançado há quase 20 anos, então a gente vê como o tempo passa, né? Eu me lembro desse filme sendo lançado, eu me lembro da decepção com aquele final nas salas de cinema, mas o filme já tá aí, né? Faz praticamente 20 anos, e agora o Dia D, 160 milhões. Então, com certeza, vai ser o patinho feio aí dos filmes de alienígenas do Steven Spielberg. Novamente, surpreendente, né? Mas se a gente olhar os últimos filmes do diretor, não é tão surpreendente assim. Como Toy Story 5, toda vez eu penso Toy Story 3,
né, pra gente ver como que o Toy Story 3 fechou tão bem a história. Eu falei de que eu ia trazer uma análise dos últimos filmes do Spielberg, mas como chegou um filme tão grande quanto Toy Story 5, eu acabei empurrando para fazer essa análise na semana que vem, até para o vídeo aqui não ficar tão longo assim. E aqui, só para vocês verem a grandeza do Steven Spielberg, 3 filmes do diretor que foram, no momento de lançamento, os maiores filmes de todos os tempos. Então a gente tem E.T., o Tubarão, né? Na verdade é ao contrário, Tubarão, E.T., e Jurassic Park, 3 fenômenos em 3 décadas diferentes. Então, na década de 70, na década de 80 e na década de 90, ele conseguiu dominar as bilheterias. E pessoal, antes de continuar, eu queria falar com vocês a respeito do NordVPN, com certeza o melhor VPN que eu já utilizei, uma forma muito legal de você proteger o seu computador, de você assistir, né, coisas na internet de outros países, de você assistir a Netflix de outros lugares, e proteger o seu computador se você vai utilizar uma rede pública. É muito bom, vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. Com certeza vale muito a pena, tem 3 planos diferentes, você economiza bastante e você tem a opção de cancelar se você não gostar em até 30 dias e receber o seu dinheiro de volta. Então vou deixar o link aqui na descrição, com certeza é uma forma muito legal de vocês ajudarem o canal. E a gente avança para a terceira posição, para o queridinho do ano, né, para o menino de ouro do ano, que é justamente o filme Obsessão. Né? O filme está dominando a narrativa, digamos assim, todo mundo até agora falando a respeito. Agora começaram as reclamações da equipe por causa dos valores e etc. E eu quero fazer um vídeo separado sobre isso, porque até eu tenho opiniões conflituosas, né, a respeito desse assunto, mas a gente tem Obsessão caindo só 25% de novo, então mais uma queda sensacional do filme. O filme trouxe mais 14,2 milhões de dólares e chegou a 333 milhões de dólares nas bilheterias, que é um resultado surreal para um filme que não custou nem 1 milhão de dólares. Óbvio que existe um asterisco muito grande do lado desse 1 milhão de dólares, porque a Focus Feature ela pagou muito mais do que isso, ela pagou 14 milhões de dólares, né? Se eu não me engano, ou 14 ou 18 que eles pagaram para ter os direitos de distribuição. Então, teoricamente, o orçamento da Focus Feature não foi de 1 milhão, foi de 14 milhões. Né? Então, é um asterisco, né, esse 1 milhão de dólares que as pessoas estão dizendo que esse filme custou. E ele continua sendo um fenômeno dentre os fenômenos. Se a gente pegar Obsessão, Bruxa de Blair e Atividade Paranormal, o filme já tem um resultado melhor do que o dos outros 2 filmes, né, que antigamente eram esse padrão, digamos assim, ó, se você está falando de filmes de baixíssimo orçamento que conseguiram trazer muita bilheteria, obviamente o primeiro nome que vinha em mente era Bruxa de Blair, agora eu acredito que vai ser Obsessão. E não dá para falar ultimamente de Obsessão sem falar também de Backrooms, que é o outro filme feito por um youtuber e etc. O filme Backrooms, novamente, é muito legal, né? Pelo menos a história dos Backrooms, eu já assisti todos os vídeos lá no YouTube, tem uma trama muito interessante, muitos vídeos analisando, né, a história dos Backrooms. E não só essa série de vídeos, tem outra série de vídeos, tem outros filmes, inclusive, já envolvendo essa temática, inclusive a série Ruptura. Uma das grandes influências para a série Ruptura foi justamente essa mitologia, né, o creepypasta ali envolvendo os Backrooms. E o filme caiu 37% e fez mais 301 milhões, e chegou, quer dizer, a 301 milhões de dólares, com um orçamento de somente 10 milhões, então também é um fenômeno gigantesco, mas que acabou sendo deixado um pouquinho de escanteio por causa do sucesso absoluto que o filme Obsessão vem tendo. E ele já é, de longe, o maior filme de todos os tempos da A24, né, que é um estúdio que está em plena ascensão, um estúdio que está lançando muitos filmes, muitos sucessos, fez o Marty Supreme, né, fez um marketing invejável aí no ano passado. Então é interessante a gente ver, né, esses novos estúdios surgindo e tendo esse destaque todo. E finalmente, na quinta posição, ficou Todo Mundo em Pânico, que não tem um subnome, né, não tem um número, é somente Todo Mundo em Pânico. Eles voltaram ao status ali de primeiro filme, digamos assim, mais ou menos como Halloween fez. Eu Sei o que Vocês Fizeram, né? Vários filmes de terror fizeram isso, que são as chamadas sequências de legado. Você pega um filme que, como se fosse da sequência, normalmente excluindo alguns filmes, né? Halloween fez isso, excluiu filmes, Eu Sei o que Vocês Fizeram fez isso também,
né, excluiu vários filmes da história. E o filme chegou a 201 milhões de dólares, com orçamento de 30 milhões, então um sucesso muito grande pros irmãos Wayans. Ainda não bateu o sucesso do primeiro filme, como vocês podem ver aqui, né? Então, mas o orçamento tá muito bom, né? Se a gente considerar que foi feito 25 anos depois, praticamente, do primeiro, eles conseguiram manter o orçamento bem enxuto, na casa dos 30 milhões de dólares. Mas se a gente comparar, óbvio, com outros filmes de terror, né? Como é um filme que tem uma estética ali de terror, óbvio que o filme não teve um orçamento tão baixo assim, mas o investimento mais do que se pagou, né? 201 milhões. E eu tenho um quadrinho aqui também com outros filmes dos Wayans Brothers, lembrando que eles não fizeram os outros filmes a partir do terceiro, né? Então eles fizeram somente Todo Mundo em Pânico 1 e 2, eles fizeram também o filme das Branquelas, que é um clássico aqui no Brasil, e fizeram também O Pequenino. Eles têm outros filmes mais antigos, mas que não são tão relevantes assim para o público brasileiro. Um filme que tem se mostrado um fracasso absoluto é o filme Mestres do Universo. O filme chegou a 101 milhões de dólares, que pode parecer um valor bom, né? Pô, 100 milhões de dólares, mas não. O filme custou quase 200 milhões, então não é nem que ele não chegou ao seu orçamento, ele não chegou, mal chegou à metade do seu orçamento, então um resultado realmente horrível, né? Com certeza um erro de cálculo gigantesco aí da Amazon. O Mandaloriano e o Grogu, né, chegaram a 322 milhões de dólares com um orçamento de 165, então se pagou, né, entre aspas, porque fez o dobro do seu orçamento, mas vai dar prejuízo para a Disney, porque o filme teve muito marketing, porque o filme sempre investe bastante, então acredito que esse filme vai perder um bom dinheiro para a Disney, né, mas ele conseguiu pagar o seu orçamento e dobrar o seu orçamento, mas está longe de ser um ponto positivo. Na verdade, nem chegou a dobrar ainda, falta ainda um pouquinho para conseguir fazer isso. O filme do Michael continua trazendo um bom dinheiro, o filme estreou no Japão, não teve a estreia bombástica que eu pelo menos imaginei, né? O filme fez, se não me engano, cerca de 8 milhões de dólares no seu primeiro final de semana em território japonês. Provavelmente vai ser o maior filme por lá de 2026, mas é muito difícil prever o valor, né, que um filme vai fazer lá no Japão. O filme vai bater, eu imagino, né, a marca de 1 bilhão de dólares, porque ele ainda está trazendo um bom dinheiro. Ó, ele foi de 932 para 959, então um aumento de 27 milhões. Então vai bater 1 bilhão, vai bater Oppenheimer, já bateu Bohemian Rhapsody, né? Então com certeza a maior autobiografia não, a maior cinebiografia de todos os tempos. Já é a maior cinebiografia musical e se bater, né, que provavelmente vai fazer, que é bater Oppenheimer, vai se tornar a maior de todos os tempos. E só para terminar, o top 10, na oitava posição ficou o filme Levíticos, que é um filme de terror. O filme trouxe 2,7 milhões de dólares. E na nona posição ficou A Morte de Robin Hood, que é um filme da A24 também. É um filme estrelado pelo Hugh Jackman. O filme trouxe 2,6 milhões de dólares, um resultado muito fraco. Então, né, às vezes a A24 acerta, às vezes erra. Inclusive, a média por sala foi muito baixa, né, para um filme estreante. E na décima posição ficou o filme do Michael, que eu já abordei aqui com vocês. Então, vamos falar agora do final de semana passado aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente viu o lançamento do Dia D, que não foi tão bom assim aqui no Brasil, fez 11 milhões de reais. Depois, Todo Mundo em Pânico, 9,6, Mestres do Universo, 5,9, BTS, 3,7 e Backrooms, 2,3. Então, BTS lançou um evento ao vivo, né, que eles estavam fazendo show lá, você assistindo o show dentro do cinema, então 3,7 milhões de reais para essa experiência. No acumulado do ano aqui no Brasil, a gente tem Michael na primeira posição, ultrapassou o Diabo Veste Prada no final de semana passado, 168 milhões de reais, o Diabo Veste Prada 2, 165, Super Mario Galaxy 95, Devoradores de Estrelas 48 e Todo Mundo em Pânico 43. E no mercado norte-americano a situação se mantém, pelo menos até, né, a semana que vem, que o filme do Toy Story 5 vai chegar no filme Obsessão. A gente tem Super Mario Galaxy 429, Michael 365, Devoradores de Estrelas 343, Diabo Veste Prada 2 217 e Obsessão 188. E o top 5 mundial, a gente tem mais ou menos a mesma situação. Super Mario Galaxy 1 bilhão, Michael 959, Devorador de Estrelas 681, o Diabo Veste Prada 2 677 e Pegasus 3 656. Obviamente Toy Story 5 vai entrar nessa lista de alguma forma,
Resta a gente ver se vai entrar na primeira posição ou se vai ficar na segunda posição, atrás do Super Mario Galaxy. Com certeza vai ser uma corrida interessante da gente acompanhar. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do lançamento de Toy Story 5. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e não deixem de acessar o NordVPN, que ajuda bastante o canal. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.